O tema da inclusão produtiva, ele é um tema, uma nomenclatura, né, relativamente nova, mas que tem ganhado força nos últimos anos. E esse é um tema bastante urgente para o Brasil, para que a gente possa ter, né, de um lado, uma população acessando trabalho e renda de forma mais digna, mas de também trabalhar uma visão de Brasil do futuro, mais produtivo, com um foco em crescimento e geração de renda. Inclusão produtiva é colocar mais gente dentro do jogo, assim, é incluir a galera dentro da roda para fazer ela rodar. Como que eu consigo fazer para colocar cada vez mais gente dentro do mercado, para que essa galera gere renda e consiga colocar depois mais gente? E para entender inclusão produtiva, é interessante ver o oposto da inclusão produtiva, o que seria a exclusão produtiva. Então a gente tem milhões de pessoas no Brasil que estão fora do mercado de trabalho, fora da economia ativa. E como que a gente consegue ter iniciativas para incluir produtivamente essa população? A gente pode falar de duas grandes formas dessa inclusão, seja pelo empreendedorismo ou pela empregabilidade. A gente também não pode ignorar que, na verdade, muitas pessoas não estão empreendendo por interesse de empreender. Assim, muitas pessoas estão empreendendo por necessidade. E essas pessoas estão indo fazer, né, seus trabalhos, os autônomos, enfim, com o conhecimento que elas têm. Que é preciso entender que isso é uma realidade, muitas pessoas não têm outra oportunidade, mas que é uma responsabilidade da sociedade ajudar esses empreendedores a acessarem qualificação, crédito, enfim, todos os recursos que o empreendedor precisa para fazer crescer o seu negócio. Aqui dentro da Ambev a gente acredita muito em compartilhar não só o nosso conhecimento, mas também o nosso crescimento. O que a gente consegue fazer e como que a gente consegue contribuir para as comunidades e até para o Brasil inteiro continuar crescendo. A gente sabe que a gente só vai conseguir crescer se o Brasil e as pessoas que estão no Brasil também crescerem. O Bora ele é o nosso programa de inclusão produtiva, em que a gente tem 3 eixos. A gente tem um eixo de conhecimento, a gente tem um eixo de empoderamento financeiro e um de conexão. A gente vê que empreendedores sociais de periferia têm um capital inicial 37 vezes menor do que fora da periferia. Ou seja, você começa com muito menos capital e uma dificuldade de acesso a capital muito maior. Então as empresas podem oferecer crédito diferenciado ou podem oferecer um capital de recurso financeiro mesmo para essa população que pode ser relevante para um novo negócio, para algo diferenciado que essa população quer fazer. Um segundo ponto é o que a gente chama de capital humano, ou seja, o conhecimento sobre gestão que essas pessoas têm, por exemplo, para criar um novo negócio. Tem o treinamento, né, que aí tem online, tem presencial, também tem mentorias, e a gente está falando de conteúdo tanto técnico quanto socioemocional, ou até de matemática, português, dependendo do piloto. A qualificação exigida pelo mercado de trabalho, ela é oferecida por cursos técnicos ou de qualificação que a população de CDE muitas vezes não consegue acessar em função do custo. Acho que tem que lembrar que 1/4 da população vive com menos de 2 salários mínimos. Então é uma renda muito curta para fazer escolhas estruturantes primárias de aluguel, de alimentação e uma sobra de um recurso para fazer uma qualificação. O terceiro capital que a gente coloca é o capital social, ou seja, redes, para que as pessoas possam ter acesso a novos mercados que elas não teriam. Então as empresas podem ajudar muito nessas conexões, nessas pontes, e as empresas também podem ajudar muito nessa crença pessoal, empoderar as pessoas e mostrar todo o potencial que as pessoas têm. A gente tem 3 eixos, mas 2 frentes. A gente trabalha com os empreendedores, que são os pequenos bares e restaurantes, e o Bora Comunidades, que é a galera que está procurando emprego, está procurando um trabalho. E depois a gente faz a conexão com os dois. Esse pessoal que está procurando emprego, como que a gente consegue conectar eles com esses outros bares e restaurantes que também estão recebendo treinamento, que também estão recebendo um tipo de cuidado. Se a gente olhar isoladamente, pensar um é mais importante do que o outro, a gente não vai conseguir dar a vazão e o apoio necessário para as pessoas que estão excluídas. Por exemplo, eu posso falar, capital financeiro é muito importante, sem dinheiro as pessoas não conseguem abrir um negócio, não conseguem se manter, mas se você não tiver o dinheiro, não tiver uma capacitação humana, se você não tiver os cursos, as competências, você perde o dinheiro em pouco tempo. Se você não tiver redes também, você não vai ter o apoio, o suporte para se manter, e você não consegue acessar outros mercados. Então, a gente começou o Bora esse ano, né, e a gente deve terminar o ano com 50 mil pessoas impactadas. Hoje a gente tem 6 iniciativas no Brasil inteiro, em que a gente está testando também alguns tipos de modelo de inclusão produtiva, né? E até como que esses 3 eixos eles conseguem se conectar. E a gente deve chegar daqui 10 anos com 5 milhões de pessoas. Então a gente está trabalhando não só nessas iniciativas no Brasil inteiro, mas a gente também está entendendo parcerias e até abrindo editais para encontrar quem já está fazendo e quem já está falando de inclusão produtiva,
para contribuir junto com a gente. Se você conseguir gerar renda, se você conseguir melhorar a condição do pequeno empreendedor, você já está gerando impacto no curto prazo. Mas o impacto que a gente deve medir é de longo prazo, porque você está mudando a perspectiva de uma população em termos de gerações mesmo. Isso é base de futuro, isso é dignidade para uma série de pessoas que estão tendo que sobreviver e gerar renda, e a responsabilidade da sociedade como um todo, olhar para o problema e construir soluções efetivas. A gente olhar menos para apenas números, mas entender que a inclusão produtiva a gente está falando de pessoas, e as pessoas têm que ser olhadas como um todo, com todas as suas necessidades. A gente precisa lançar um olhar para o problema, mas a gente precisa ter um caminho de solução. Tem muitas pessoas querendo fazer a diferença, se debruçando no problema e construindo soluções inovadoras para problemas que são invisíveis para a maior parte da população. Então a gente precisa dar os subsídios e o apoio para que esses empreendedores, por necessidade, tenham um amparo e o conhecimento mínimo para prosperarem. Porque se eles prosperam, o Brasil prospera.